Fiagro e no FII também foram muito importantes. Inclusive, foi a pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária que o relator reduziu de 300 para 100 o número mínimo de cotistas para que possa ser formado um Fiagro ou até mesmo um fundo imobiliário. O governo havia proposto elevar o número de cotistas de 50, que é atualmente, para 500. E agora foi para 100 o número mínimo de cotistas. Essa proposta ainda vai ser discutida no Senado. A proposta da taxação de offshore e também de fundos exclusivos. Vamos seguindo aqui, Felipe, agora são 10h59, a gente repercute mais sobre estas pautas políticas e econômicas com ele, Wandique Silveira, economista, PhD, nosso comentarista aqui da BMC News. Muito bom dia para você, Wandique, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Felipe, Maurílio, a todos que nos assistem, sempre um prazer estar aqui. Wandique, hoje é um dia que tem muito assunto para a gente comentar, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre essas pautas arrecadatórias aí que foram aprovadas, mas eu queria começar aqui tentando entender um pouco da sua leitura sobre a apresentação do texto da reforma tributária. Divide aí muitas opiniões, pelo que eu andei lendo aí de vários especialistas. Queria entender um pouco da sua leitura. Você acha que da forma como está, a reforma tributária ela está caminhando aí para um modelo mais complexo? Paula, hoje eu comentei num post muito bem feito pelo Salto, né, de manhã cedo, inclusive ele até deu um like, que é um prazer para mim, e eu disse o seguinte, não me surpreende nada em um país patrimonialista como o Brasil. Nós estamos criando grupos distintos de privilegiados e normalmente os privilegiados foram sempre os privilegiados de sempre. É até uma tautologia. Sempre os privilegiados são os privilegiados de sempre. O Brasil precisa de competitividade. Se o Brasil não tiver uma reforma tributária ampla, precisa e fácil, a gente vai criar uma reforma tributária para criar mais um pesadelo ou um inferno tributário com todas essas camadas de exceções de regimes especiais. E a gente vai ter o mesmo tipo de movimentação de lobistas no Congresso daqui para frente, para conseguir engatar o regime especial para grupo X ou Y. A reforma tem que ser, a reforma boa é a reforma que pode sair. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que dizer. No entanto, para a reforma sair, ela não pode ser uma reforma que ela reduz só marginalmente esse emaranhado maluco que impede do país ser competitivo. Então a gente precisa entender o seguinte, a reforma tributária ela precisa passar por um ponto que exige do governo corte de gastos. Não pode ser apenas vamos arrecadar mais. Como vamos arrecadar mais? Taxa aqui, taxa lá, taxa colar. Não, nós precisamos ter contrapartidas de todos os lados. Para que possamos ter um IVA que seja um IVA factível para uma população de 207 milhões de pessoas. Um IVA de 27%, porque a gente abre mão disso, cria regime especial daquilo, faz com que nós, eu, você, todos vocês que pagam imposto, vamos pagar uma taxa de IVA muito maior, beirando os 27%, se não chegando aos 27%, que faz desse IVA o maior ou um dos maiores do mundo. Eu morei muitos anos na Europa, morei na Espanha, a Espanha tem um dos maiores IVAs da Europa, é 21%. Quer dizer, é um dos maiores. E tem um sistema de suporte social e tem um sistema de rede que impede as pessoas de serem pobres muito mais extensa que no Brasil. Tem muito menos pobres no Brasil. Tem muito mais pessoas que dependem de pensões pagas pelo governo em termos de percentual da população, porque é um país que tem mais velhos. E nós temos uma estrutura que é mais barata. Quer dizer, o governo ele precisa abrir mão, seja lá ele de direita ou de esquerda, do seu tamanho. Ele precisa passar por um processo de emagrecimento. Ele não precisa ficar esbelto, mas ele precisa deixar de ser obeso. E isso vai fazer com que a gente tenha uma condição tributária que é, primeiro de tudo, fácil. Né? Quantas pessoas, quantas horas por ano nós precisamos dedicar a pagar imposto para estar dentro da lei. E a reforma, ela está começando a ficar pior do que algo que já não era muito bom, que entrou. Quer dizer, é um tubo que parece um trem fantasma, né?
Você vai passando aqui, passa lá. E isso não é responsabilidade também, vale falar aqui, que é do governo. Não, existe um grupo que é bipartidário, tripartidário, multipartidário, que tem esses interesses. Então é direita, esquerda e centro e tudo mais que você pode ter lá dentro. Confabulando para criar espaços de privilégios num país que tem tantos desprivilegiados com pouquíssimos privilegiados que vão receber a fatia do leão dessa reforma. Ô, Vandic, inclusive, né, essa expectativa deste IVA aí em 27%, eu li algumas análises de especialistas que acreditam que da forma como o texto agora, ainda precisa ser feito aí cálculo com mais calma, mas da forma como o texto foi colocado, até amplia um pouco mais as exceções e poderíamos ter aí, né, talvez a gente não conseguiria ter uma expectativa aí de uma carga neutra aí, de fato neutra, do que a gente já paga atualmente. É uma grande ainda incógnita sobre isso. Porém, de um outro lado, eu vi o argumento do senador Eduardo Braga, que ele se defende. Ele fala que ele não colocou mais exceções. O que ele colocou foi mudar ali alguns setores, colocando ali como regime diferenciado, que na verdade é o que já acontece hoje. Porém, ele coloca ali, ele coloca que ele pôs um mecanismo de fazer uma revisão a cada 5 anos desses regimes beneficiados, diferenciados, vamos dizer assim. O que a gente sabe, talvez aí linkando para a votação que a gente viu agora, inclusive ali da folha, da desoneração da folha de pagamento, os benefícios colocados, eles não são retirados. Mesmo que você coloque ali uma cláusula, né, um artigo que faça uma revisão a cada 5 anos, entra na questão da pressão aí, ou do lobby desses setores. De fato, a gente não vê exemplos passados de benefícios que foram concedidos, dados e depois retirados. Paula, o Brasil esse ano vai pagar em renúncia fiscal, porque renúncia fiscal é pagar, tá certo? Cerca de 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais. É uma das maiores contas do PIB, é a renúncia fiscal. Se o ministro Haddad quiser resolver o problema da arrecadação, sem cortar gasto, é esse lugar que ele tem que ir. Não, a gente nunca teve um estudo, não existe nenhum estudo feito por uma entidade do governo, uma entidade independente do governo que seja responsável por isso, de fazer uma análise de custo-benefício de cada um desses regimes especiais. Nunca foi feito. Quer dizer, no fim do dia, são presentes de nós contribuintes, aliás, contribuintes não, pagadores de impostos, porque a gente não contribui, quem contribui porque quer, nós somos forçados a pagar. Então, nós pagadores de impostos, nós pagamos por isso. Uhum. E o que recebemos em troca? Um mercado mais fechado, menos competitivo, produtos de péssima qualidade e mais caros. Quer dizer, eu nunca vi nada na esfera governamental que entrou e saiu algum dia, em termos de benefícios. Para não mentir, a única vez que eu vi algo dessa maneira ser feita foi no governo do Bill Clinton, que ele conseguiu criar um modelo chamado Welfare to Work, que as pessoas que recebiam o Bolsa Família americano, que era muito mais restrito que o brasileiro, né, que chama welfare, esse Welfare to Work forçou essas pessoas que recebiam a se educarem um período de 3 anos e estarem em busca de emprego, se adequarem para esse mercado de emprego e se empregarem num período de 3 anos. Não quer dizer que elas não podem nunca mais voltar, que a porta fecha, mas elas têm que sair. Então tem que ter uma porta de entrada, mas tem que ter uma válvula de escape. Foi a única vez que eu vi alguma coisa ser feita dessa maneira. O resto, quando a gente fala que é temporário, não, como o Milton Friedman sempre disse, não existe nada que dura mais tempo do que um projeto temporário de um governo. Uhum. Vandic, com tanta exceção, né, e até mesmo com tanta modificação no texto original, aprovado, né, na Câmara, que já tinha suas críticas, a gente vai ter, obviamente, uma revisão ali, uma mudança na carga tributária. Mas com tantas exceções, e aí a gente fala de uma zona franca, a gente fala de profissionais liberais, e aí entrou até mesmo questionamentos a respeito de um lobby do profissional de direito, de médicos que vão ter cargas diferenciadas. Enfim,
Como que a gente pode, né, até mesmo imaginar que de repente vai ter uma melhora nesse ambiente, sendo que a gente vai ter tanta disparidade entre uma pessoa que tem um tipo de profissão, outra pessoa que tem outro tipo de profissão, vai corrigir, de repente, toda essa situação envolvendo uma guerra fiscal entre estados e municípios que deveriam, né, ter uma alíquota única ali para tentar remediar essa situação, e não vai ter. Então, como que a gente lida com tantas questões como essas pontuadas e olhando para uma carga tributária tão enorme, tão grande e, como você disse, obesa que a gente já tem? Felipe, na minha resposta para o Salto hoje de manhã, eu falei que paciência e canja de galinha nunca fizeram mal para ninguém. E é o que a gente tem hoje no Congresso. Eu acho que a coisa mais importante é a paciência, resiliência do Congresso, para analisar isso, não fazer nada de maneira atabalhoada, porque pode sair muito ruim no final, né? Pode ser uma reforma que tenha que ser reformada logo em breve e a gente cria ainda mais distorções. O Brasil precisa de competitividade. Nos últimos 40 anos, 40 a mais anos, o Brasil cresceu apenas 1,5%, um pouco menos de 1,5% anualmente, quando a gente analisa isso. O mundo, nesse período, cresceu 3% e os emergentes cresceram 6%. E o Brasil ficou para trás e tem ficado para trás. Aí eu sei que vai ter o cara que vai falar, mas o Brasil agora é a 10ª economia do mundo. Qual que é o PIB per capita do Brasil? Quer dizer, se é maior, não quer dizer nada. Eu não vejo a Suíça ou a Finlândia reclamando de não estar entre as top 10. Né? Escolheu o time errado e a fé errada para profetizar. A fé certa e o time certo é o PIB per capita, o nível de renda da população. Então são esses aspectos que o processo tributário e o regime tributário que a gente escolhe vão impactar. O Brasil precisa ser mais competitivo, tanto para haver mais consumo interno como para exportar. E a gente, com essa reforma, a gente está vendo situações em que, inclusive, abrem espaços para estados terem, vamos dizer assim, impostos, taxas diferenciadas e voltar àquela mesma estrutura das guerras fiscais. Elas foram ponderadas, reduzidas, foram portas fechadas, mas não foram eliminadas. O que importa no final do dia é que o regime, a maneira de pagar imposto seja justa. Obviamente não é justo você ter um grupo de profissionais, os profissionais liberais, que pagam menos que os outros. A troco do quê? Por exemplo, o médico. Médico, ele cobra ou de um convênio, ou o cara que vai no particular é o sujeito mais abastado. Por que esse cara tem que pagar menos? Me explica. Porque ele é médico? É porque ele é médico. É isso. E eu quero pagar menos porque eu sou economista. Pronto. É esse o argumento. Só que eles têm um grupo mais organizado no Congresso. Mesma coisa advogados. Aliás, o maior órgão de lobby do Brasil é a OAB. Ela não se chama de lobista, mas ela é um órgão que faz lobby em prol de advogados. Faz várias outras coisas, mas também defende, e a sua característica principal é defender os interesses dos advogados. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente se deixa influenciar por diversas razões e acaba aprovando uma regra tributária que beneficia pessoas que já são beneficiadas. Quando a gente precisa ter o menor imposto possível, cobrindo o maior número de pessoas, para que a gente tenha uma base tributária ampla e justa e que não impacte demasiadamente o consumo. Para que as pessoas não sejam necessariamente os responsáveis por carregar nas costas um Estado que não para de crescer. Né? Hoje mesmo a gente vê crescimento enorme, muito acima do PIB, muito acima da arrecadação do lado fiscal, na expansão fiscal brasileira. Então a gente não está interessado em fazer equilíbrio fiscal. E tributação tem muito a ver com isso. Eu já disse e vou voltar a repetir aqui. Nós temos 3 opções. Ou a gente corta gasto, ou a gente cobra mais imposto, aumenta os que existem e criam novos, como a CPMF, que ela é muito boa com imposto. E terceiro lugar é inflação.
Então, o regime tributário que a gente vai escolher, inclusive hoje, eu estava vendo no texto do Senado, quer dizer, a gente vai começar a fazer a coisa ter efeito daqui a 5, 6 anos. Então isso é muito problemático, porque nós precisamos de uma reforma tributária ontem. Se ela sair amanhã, putz, que legal. Mas falar em 5, 6 anos para ter impacto, é aquele negócio, nós vamos fazer a maldade, mas não vai impactar você porque 2024 tem eleição, 2026 tem eleição, vamos fazer isso cair no colo do próximo governo. Aí ele culpa a gente, mas a gente não está mais aqui. Quer dizer, essas coisas têm que ser levadas em consideração. E o Brasil é um país patrimonialista. A gente esqueceu, né, esse termo, a gente precisa trazer ele de volta, que existem pessoas que são donas do poder. E o patrimonialismo concentra poder nessas pessoas bem articuladas, nesses grupos bem articulados. Então nós gastamos 658 bilhões esse ano de renúncia fiscal. É mais que educação, é mais do que saúde junto, é mais que uma série de coisas. Eu não sei se essa é a resposta que você queria, mas ela é a melhor que eu posso dar. Foi ótimo, Vandick. Era o que a gente estava aguardando, né? A melhor resposta que você poderia dar. Vamos lá, daqui a pouquinho, inclusive, a gente continua aqui a nossa conversa, viu, Vandick? Temos outros temas importantes também para a gente debater, para ouvir a opinião aqui do Vandick. Vamos seguindo aqui. Antes do intervalo, rapidinho, só um giro rápido aqui com o Maurílio Goldner, só para a gente atualizar como que está o mercado nesse último minutinho antes do break. Vamos lá, Maurílio. Vamos lá, Paula. Então, não temos muita variação nesse momento em relação à nosso panorama anterior. O Ibovespa, então, segue aí em alta de 0,51%, operando em 113.400 pontos. Dólar futuro também agora deu uma aceleradinha e chegou a 5,1, 0,40% de valorização nesse momento. Das grandes empresas aqui do índice Ibovespa, Petri 3 e Petri 4 perdendo valor, Itaú Unibanco, Vale, Bradesco e Banco do Brasil e Itaú ganhando valor aqui neste momento, sem grandes surpresas. O setor de varejo é o que está mais positivo aqui, pelo que a gente está vendo também nessa primeira hora, né, do mercado funcionando. Então, quase todas as empresas operando no verde nesse momento, com exceção da Lojas Marisa e do Grupo Natura nesse momento. Agora são 11 horas e 16 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais entrevistas, mais análise e a gente continua vendo o mercado de capitais, o mercado financeiro, tudo que está acontecendo nessa quinta-feira para trazer as melhores dicas e as melhores pistas para o seu investimento. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. PNC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a ABP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq.
E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. 11h19 de volta aqui na nossa programação. A gente recebe agora ele, Fábio Fares, especialista em análise macro, chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia para você, Fábio. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui com a gente. Já tem o Fábio? Vamos lá, se a gente tiver o Fábio Fares agora sim. Muito bom dia para você, Fábio. Bom dia, Paula. Bom dia, Vandic, Felipe. Bom dia a todos vocês aí. Obrigado pelo convite, como sempre. Prazer é nosso. Fábio, a gente tem aí bastante assunto, inclusive, para comentar hoje. Começando aqui, a gente teve esse PIB, né? PIB divulgado nos Estados Unidos. Inclusive, até tem uma aspas aqui do Biden, só para trazer. Ele disse que é a prova da resiliência dos consumidores e dos trabalhadores americanos. Nunca acreditei que fosse necessário uma recessão para reduzir a inflação. Aspas aqui de Joe Biden. Eu já quero começar entendendo um pouco da sua leitura sobre este PIB e expectativa. Inclusive, eu vi que as bolsas, né, até estão caindo hoje especificamente. O que deve estar pesando? O PIB ou o que acaba sendo ali mais os resultados das empresas que divulgaram seus resultados agora hoje e ontem no aftermarket? Olha, Paula, eu estava um pouco antes de entrar no ar, eu estava acabando de escrever exatamente sobre o que eu vou postar logo em seguida no meu Instagram sobre exatamente esse tema, porque eu vejo muita gente com pouco conhecimento olhando o número do PIB e achando que o mundo está uma maravilha. O que o Biden fala, ele faz o papel dele como presidente, está certo, ele tem que aproveitar o número e a massa que não olha além do número. Mas eu me pego, e até quero aproveitar o Vandic na bancada, porque ele é inteligente demais também, sabe olhar, eu olho para o outro lado. A economia continua sendo um ponto muito mais fraco do que esse PIB está mostrando. Basta pegar resultados das empresas que estão apresentando agora, escutar os comentários dos CEOs e os CFOs, que eles estão mostrando um tom de uma temporada desse terceiro trimestre, um tom muito mais sombrio que os dados oficiais sugerem. O que eles estão falando? A gente viu o Meta ontem, a gente viu a própria Microsoft, que veio com um balanço lindo e no guidance já meteu um pânico no mercado, porque eles estão falando, olha, está muito difícil, está muito duro, está tudo muito caro, os salários estão subindo, eu estou com um custo mais alto, eu não vou conseguir manter eficiência. Então, assim, tem uma série de resultados sendo apresentado e o mercado está reagindo a eles. Pode ver, um PIB de 5% no trimestre, o mercado está caindo. As treasuries começaram a fechar um pouco. Por quê? Porque o mercado entende que o número do PIB é sensacional, puxado por serviços, lindo, mas não condiz com a realidade da economia americana. O problema é que falar essas coisas hoje em dia, você gera uma polêmica, você gera um ranço nas pessoas, porque realmente você olha para a bolsa e ela sobe. Só que eu puxei um dado hoje de manhã que já estava esperando esse PIB. De julho, final de julho para cá, o S&P perdeu 4 trilhões de valor de mercado. A bolsa da máxima, que foi no final de julho para cá, caíram 400 pontos. Foram 4 trilhões que foi perdido, só que as pessoas não percebem porque elas estão compradas em Apple, Microsoft, Google. A Google sentiram ontem com os 10% de queda. Nvidia, estão comprados em 7 empresas. Só que quando você levanta o capô e olha para todo o resto, foram 4 trilhões que evaporaram da economia americana, mesmo com um PIB de quase 5%. Então, assim, o Biden está certo em fazer o papel dele, só que a situação real de quem vive nos Estados Unidos e tem que lidar com essa economia vem há muito tempo estando muito difícil. Vamos lá, quero ouvir então o Vandic, né? Já que o Vandic foi aí citado pelo Fábio para essa nossa conversa, Vandic, a sua leitura também especificamente sobre este resultado do PIB. Fábio, muito obrigado pelos seus comentários, viu? A meu respeito.
Eu tendo a concordar com o Fábio, sim. Eu vejo que a economia, muitas vezes eu falo para as pessoas, e hoje, com o advento do mundo digital, antigamente nós tínhamos a economia real, a economia financeira. Hoje nós temos a economia real, a economia financeira e a economia digital. Então essas 7 empresas, que são as Magnificent Seven, ou as 7 magníficas, né, que são as grandes empresas, elas são empresas que andam sozinhas, têm grande parte dos seus lucros fora da economia americana. Quer dizer, elas são empresas de fato globais, elas transcendem tudo. E elas têm impactado muito, porque no final das contas elas são empresas americanas, né? Elas impactam muito essa visão ou essa percepção de estabilidade e crescimento que não para. No entanto, elas são também atraídas, elas entram no eixo gravitacional da força da gravidade, que acontece através de taxa de juro e ciclo econômico, o business cycle. E na fala, no guidance delas, já existe incutido lá dentro aquela questão do nós estamos gastando muito. O PCE, que é o Personal Consumption Expenditures, que é um dos números mais importantes para o Fed, né, que é a taxa de gasto, né, pessoal, ela tem caído, mas continua em 4%, 3,9%, deu uma aumentadinha recentemente. Quer dizer, isso é muito preocupante, porque não existe oferta suficiente para tudo isso e acaba acontecendo o equilíbrio no que a gente chama de inflação. E essa inflação, ela, para ser debelada, porque esses preços são muito sticky, eles são muito pegajosos, né, eles não descem facilmente, o equilíbrio acontece na taxa de juro, mas essa taxa de juro, ela não acontece no vácuo, ela está atrelada a outras coisas, principalmente o mercado imobiliário, que é um mercado altamente relevante para os americanos, porque a maneira com que eles compram casas e a penetração dessas casas, desses lares, acontece através de mortgage, né? São as hipotecas. E nós podemos ter uma crise dupla que acontece com, ao mesmo tempo que você tem que aumentar a taxa de juro, você chega nos famigerados 6,25%, né? Você pode fazer com que estoure essa bolha, preços de imóveis caem e, ao mesmo tempo, você continua tendo um problema com a inflação que não desce tão rápido. Então, você acaba entrando no mundo da estagflação. Então, essa é a grande preocupação, né, no guidance dessas empresas, quando eles falam, olha, pessoal, está tudo indo bem, exceto a Google, né, mas não vai estar tão bem assim daqui para diante. Se a gente olhar o preço do S&P, o S&P tem uma razão de price earnings de 25%. Né? Se a gente olhar essas 7 magníficas, elas batem nos 30%. Quer dizer, não pode estar caro. E esse tipo de precificação, ele não pode perdurar por muito tempo. Então, alguma coisa vai acontecer na próxima decisão do Fed, né, de possivelmente aumentar e chegar nos 5%. Então, a minha leitura é muito parecida ou igual à do Fábio. As coisas estão indo bem, elas estão indo bem dentro de um setor, mas no agregado, né, na visão macro da funcionalidade da economia, a gente não pode continuar tendo crescimento do custo de alimentação nos Estados Unidos na taxa que está. Né? A alimentação nos Estados Unidos é muito cara. Os preços dos imóveis, em algumas regiões, eles estão continuando a subir. Quer dizer, não condiz com a situação de aumento de taxa de juro e mortgage que chegou aos 8% de 30 anos variáveis.